Opa, opa, opa! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula aqui no YouTube da Alfa Investidor. Espero que todos estejam muito bem, com saúde, que é o mais importante, principalmente nesse momento. Vamos direto ao ponto hoje, que a aula está incrível. Como vocês devem saber, eu faço a gestão de investimentos de ações e a CCR é uma das empresas que eu estou investindo no momento. Eu fiz uma pesquisa bem completa sobre a empresa, para mim, e resolvi resumir tudo bem detalhado e compartilhar aqui com vocês. Acho que vão gostar bastante dessa aula, esse conteúdo deu bastante trabalho para montar. A gente capturou e trabalhou essas informações de diferentes fontes para trazer de uma forma mastigada e organizada aqui para vocês. Então, beleza? Vamos seguir para a aula para falar sobre a empresa CCR do ticker CCRO3 e entender um pouco do modelo de negócios e como ela faz dinheiro hoje. Eu dividi essa aula em 4 partes. Primeiro, vamos fazer uma breve introdução das atividades atuais da empresa, ou seja, o que ela faz, como ganha dinheiro e também comentar um pouco sobre seus planos futuros. Na segunda parte, vamos ver quem são os atuais controladores da empresa, que é uma parte importante para a definição de risco. E na terceira parte, vamos mostrar em uma linha do tempo todas as concessões que a empresa venceu a licitação ou que adquiriu no mercado de outras concessionárias. Por último, vamos ver a situação atual do portfólio de concessões da empresa, olhando para os vencimentos de cada concessão, o percentual de participação da CCR e o peso que cada concessão representa na receita total da empresa. Dessa forma, isso será importante para você ganhar um maior entendimento geral sobre a empresa e deixar no seu radar essas informações para alguma oportunidade ou risco que possa aparecer no mercado. Eu te aconselho a assistir a aula mais de uma vez para absorver essa informação e no final da aula eu vou te falar como você pode ter acesso a esse PDF para consultar futuramente de forma gratuita. Nós devemos ter mais aulas sobre a CCR para cobrir outros pontos que eu julgo importantes para a tomada de decisão de investimentos. E pessoal, é muito importante ter esse conhecimento sobre a empresa porque em algum momento você vai ouvir alguma notícia sobre ela e rapidamente você vai fazer a ligação dessa notícia com o que você aprendeu hoje. E como eu já falei, isso pode te ajudar muito numa tomada de decisão de investimentos e principalmente uma decisão rápida, tá bom? Bom, começando, vamos entender a atividade da empresa. A principal atividade da CCR é viabilizar soluções de investimentos em infraestrutura. Por que soluções de investimentos? Toda concessão demanda investimento pesado de capital, ou seja, dinheiro. Dessa maneira, é preciso que a empresa realize uma engenharia financeira, tomando principalmente recursos de terceiros para viabilizar esses projetos. Esses recursos de terceiros são financiamentos em linhas especiais de infraestrutura, com custos mais baixos e prazos mais longos de pagamento, capazes de botar o projeto de pé de uma forma lucrativa para a empresa. Normalmente, quem viabiliza essas linhas de financiamento para a infraestrutura são o próprio governo, com taxas e prazos mais atrativos. A CCR é um dos maiores grupos privados de concessão de infraestrutura de toda a América Latina e a maior do Brasil no segmento rodoviário. Hoje a empresa atua no segmento rodoviário, com as concessões de rodovias, aquelas que você passa com o carro e paga um pedágio, e também em mobilidade urbana, administrando linhas de metrô, VLTs, barcas, por exemplo, e no segmento aeroportuário, administrando aeroportos. Para expandir sua receita, a CCR busca concorrer por meio de licitações em novas concessões no Brasil, tanto do governo federal, estadual e municipal, e também em algumas concessões internacionais fora do país. Ela pode iniciar projetos do zero ou adquirir outras concessões que já estão em operação. E também, como estratégia de expansão, ela pode buscar oportunidades em novos segmentos, como por exemplo o segmento de concessão de saneamento. Mas, segundo a gestão da empresa, hoje o foco é nos 3 principais segmentos que ela já atua: o rodoviário, mobilidade urbana e o aeroportuário aqui no Brasil, que é onde ela entende ter mais conhecimento para atuar.
Mesmo assim, recentemente ela criou uma diretoria de novos negócios para estudar com mais detalhe esses novos mercados que ela pode atuar. Principalmente porque nos próximos 3 anos no Brasil existe uma expectativa de 140 bilhões de reais em novos projetos de concessões em vários segmentos. Então, a empresa está de olho nesses projetos de concessão. Nesse gráfico, você pode visualizar o comportamento da receita líquida da empresa no ano de 2010 até 2020. A receita da empresa é bastante previsível, pois ao vencer uma licitação, ela já especifica uma estimativa de fluxo no contrato de concessão, com o número de veículos que devem trafegar nas rodovias ou o número de pessoas que ela espera que passe ali na concessão de mobilidade urbana ou de aeroportos. Ela também já especifica em contrato o valor de pedágio e tarifas que pretende cobrar em cada concessão. Além disso, a empresa tem por contrato o direito de reajustar os pedágios e tarifas através de algum indexador, como um índice de inflação, por exemplo. E para melhorar, no caso da estimativa de tráfego de veículos e pessoas vir abaixo do estimado no contrato de concessão, a empresa pode sim pedir uma reanálise do contrato para estabelecer um reequilíbrio financeiro. E o que seria esse reequilíbrio financeiro? Se por algum motivo a concessionária acreditar que está ganhando menos ou gastando mais na concessão do que ela anteriormente previu no contrato, ela pode solicitar esse aditivo para ser ressarcida da diferença. Esse ressarcimento pode vir diretamente de um repasse do governo ou de uma revisão na tarifa de pedágio no sentido de aumentá-la, ou ganhando alguma extensão no prazo original da concessão. Dessa forma, ela vai conseguir gerar mais caixa e por mais tempo através das concessões que tiveram algum problema. Dessa forma, mesmo que um ano de receita da empresa seja ruim, é bem provável que o governo faça esse reequilíbrio financeiro nos anos posteriores. Então, é uma empresa bastante previsível, olhando o médio e longo prazo. Mas, mesmo com essa previsibilidade, é uma ação que costuma ser bem volátil, já que há muito ruído em torno de sua estreita relação com os governos federal, estadual e municipal. Esses governos podem tomar medidas populistas no sentido de isentar determinadas tarifas para algumas classes específicas, como por exemplo em 2018, com a greve dos caminhoneiros, que conseguiram isenção em determinados pedágios. Um outro exemplo também foi o caso de uma rodovia aqui no Rio de Janeiro que o prefeito tomou à força e proibiu a cobrança de pedágio. Mesmo com toda essa pressão populista que ela pode sofrer, sempre há uma briga jurídica posterior no sentido de fazer o governo respeitar esse contrato e restabelecer o equilíbrio financeiro. E agora vamos falar um pouco sobre os controladores da empresa. Um dos fatores de risco da empresa está relacionado aos controladores, pois esse tipo de empresa tem uma ligação muito direta com os poderes públicos, onde há sempre um risco de corrupção. Inclusive, a CCR já esteve envolvida em casos como esses e precisou fazer um acordo de leniência, pagando uma multa bem pesada para encerrar os processos e não perder o direito de participar de novas licitações. O risco aqui é que podem existir novos casos de corrupção lá dentro e que ainda não vieram à tona. Atualmente, a empresa é controlada pelos grupos Andrade Gutierrez, com 14,86%, Grupo Mover, da Camargo Correia, também com 14,86%, e o Grupo Soares Penido, com 15,05%. E 55,23% das ações estão no chamado Free Float, com acionistas minoritários. Como vocês podem ver, além da CCR já ter tido casos de corrupção, alguns dos grupos controladores também já estiveram presentes em outros casos de corrupção. Então sempre é um ponto importante a ser monitorado. Como eu comentei no slide anterior, a CCR já esteve envolvida em casos de corrupção e precisou fazer um acordo de leniência, pagando uma multa bem pesada para encerrar os processos e não perder o direito de participar de novas licitações. A lei anticorrupção prevê uma multa de até 20% da receita bruta da empresa. A Rodonorte, que é uma das concessões da CCR, foi pega em um caso desses e a empresa como um todo teve que pagar 750 milhões nesse acordo. Esse valor foi dividido em pagamento de 35 milhões em dinheiro, redução da tarifa de pedágio por um prazo suficiente para atingir um total de 350 milhões e investimentos adicionais
em melhorias no valor de 365 milhões. O valor dessa multa representou quase a totalidade da receita da RodoNorte em 2019, consumindo 94,3% da receita desse ano e 7,2% da receita bruta total da CCR em 2019. Esse valor é muito significativo e faz bastante falta no caixa da empresa. Por isso, como já mencionado, é um risco bem relevante a ser monitorado. Chegamos agora na linha do tempo para falar sobre as concessões que a empresa venceu ao longo de todos esses anos e também das aquisições que ela realizou. Nossa linha do tempo começa pelo início da companhia em 1998, na cidade de São Paulo. A fundação da empresa aconteceu quando acionistas de diferentes concessões rodoviárias decidiram juntar suas participações em uma empresa só. As concessões originais da empresa foram a Autoban, a Nova Dutra, a RodoNorte e a Via Lagos. Essas 4 concessões ainda estão no portfólio da empresa e correspondem hoje a 40% da receita total. A Autoban fica localizada no estado de São Paulo e conecta a capital ao interior do estado. São 317 km de extensão e 660 mil veículos por dia em média. A Nova Dutra faz a ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo. São 402 km de extensão e 330 mil veículos por dia em média. A RodoNorte é uma rodovia localizada no Paraná, com extensão total de 487 km e fluxo médio de 250 mil veículos por dia. Essas 3 concessões possuem papel importante no transporte de pessoas e também de produtos agrícolas e industriais entre essas regiões. Portanto, elas são bastante beneficiadas de uma forte atividade industrial, agrícola e econômica que aumentem o tráfego de carros e caminhões nessas rodovias. Por último, a Via Lagos, no Rio de Janeiro, faz a ligação da capital à região dos Lagos, que é uma região de veraneio do estado. É uma rodovia bem menor que as anteriores, totalizando apenas 56 km de extensão e 20 mil veículos em média por dia. No verão e feriados, a rodovia tem picos de até 58 mil veículos por dia, tendo aí um componente sazonal mais forte nessa rodovia. No ano de 2000, a empresa se registrou como companhia aberta. Em 2001, ela entrou para o novo mercado, que é um segmento de empresas que visam ter maior transparência e alinhamento com os minoritários, sendo que ela foi a primeira empresa a aderir ao novo mercado. E em 2002, ela teve o início das negociações das suas ações na Bolsa de Valores. Portanto, é uma empresa com histórico bem longo de resultados, o que deve facilitar nosso estudo posterior. Em 2003, a empresa decidiu diversificar, entrando em um novo segmento, além daquele de rodovias. Ela escolheu o segmento de mobilidade urbana com a aquisição da STP, que era a operadora de meios de pagamento do Sem Parar, Via Fácil e Onda Livre. A STP era responsável por esses sistemas onde você instala um tagzinho no carro e passa por pedágios ou chancelas de estacionamento sem precisar parar. Essa participação foi vendida posteriormente, em 2016, fazendo com que a CCR saísse totalmente do negócio. Em 2004, ela adquiriu a concessionária de rodovias do Oeste de São Paulo, conhecida como Via Oeste, e em 2006 ela venceu a concessão da linha 4 do metrô de São Paulo, a Via 4. Em 2007, ela adquire participação na concessão da Northwest Parkway, nos Estados Unidos, iniciando seu primeiro e único projeto de concessão rodoviária internacional. Essa participação não durou muito, sendo que ela foi vendida posteriormente em 2009. Em 2008, ela venceu a concessão da Rodoanel em São Paulo e adquiriu participação na concessionária Renovias, também em São Paulo, ampliando ainda mais o seu portfólio de concessões rodoviárias. Em 2009, ela adquiriu participação na Controlar, que era uma empresa de inspeção de veículos no estado de São Paulo. Essa empresa possui um contrato com a prefeitura, que foi encerrado em 2014, junto com a atividade da empresa, que não existe mais. No ano de 2010, ela adquiriu participação na SP Vias, uma concessão rodoviária em São Paulo. Em 2011, ela constituiu a Sociedade de Atividades em Multimídia, a SAM, que tem como objetivo a comercialização de transmissão de dados por meio de fibra ótica, gerando uma fonte diferente de receita das tradicionais da companhia. Em 2012, ela adquiriu participação nas Barcas S.A.,
que conectam Rio de Janeiro à cidade de Niterói, e venceu também a concessão da Transolímpica aqui no Rio de Janeiro e adquiriu participação em alguns ativos internacionais no setor de aeroportos, como o Aeroporto Internacional de Quito, no Equador, Aeroporto de São José, em Costa Rica, e Aeroporto Internacional de Curaçao. A partir de 2013, ela começa a expandir mais forte para estados fora do eixo Rio-São Paulo. Em 2013, ela venceu a concessão da rodovia Sul-Mato Grossense, a MS Via, a concessão do metrô de Salvador e a concessão do VLT do Rio de Janeiro. Em 2014, venceu a concessão do Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Em 2015, adquiriu participação na Total Airport Service, a TAS, que é uma prestadora de serviços em aeroportos dos Estados Unidos. Agora, nos últimos 3 anos, a empresa continuou ampliando seu portfólio de concessões. Em 2018, ela venceu a concessão da linha 5 e linha 17 do metrô de São Paulo, que a gente chama de Via Mobilidade, e a concessão dos trechos da BR-101, 290, 386, 448 no Rio Grande do Sul. Em 2019, venceu a concessão da linha 15 do metrô de São Paulo e em 2020 a concessão do trecho BR-101 em Santa Catarina. Chegamos agora na parte final da aula, onde vamos olhar a situação de todas as concessões que ainda fazem parte do portfólio da empresa. Nessa tabela, nós temos todas as concessões da empresa CCR ainda em operação. Na primeira coluna, você pode visualizar os 3 principais segmentos de atuação: o rodoviário, de mobilidade urbana e aeroportuário. Na segunda coluna, nós temos o nome das concessões, que são 10 concessões rodoviárias, 6 de mobilidade urbana e 4 aeroportuárias. Na terceira coluna, nós temos o início do contrato dessas concessões e na quarta coluna temos a data final da concessão. Algumas concessões estão com prazo do contrato original, outras já sofreram algum aditivo e tiveram seu prazo estendido. Nessa mesma coluna 4, destaco agora em vermelho aquelas com prazo mais próximo de vencimento. No destaque temos a Nova Dutra e a Rodonorte, que vencem em 2021, e a Via Oeste e Renovias, que vencem em 2022. Juntas, essas 4 concessões equivalem a 31% da receita bruta da empresa em 2020, um número bastante relevante. Caso a empresa não renove essas concessões, ela pode perder do dia para a noite uma parte relevante da sua receita, e isso implicaria em uma reavaliação do nosso modelo de preço justo. A boa notícia é que a empresa pode e deve participar de novas licitações nessas 4 rodovias e tem bastante chance de ganhar elas, garantindo o contrato por mais alguns anos. Como comentamos anteriormente, a CCR é a maior concessionária de rodovias do Brasil e existem poucas empresas concorrentes para ameaçar ela nas concessões maiores, onde precisa de bastante expertise e bastante capital para operar. Se você quer entender melhor essa competição, eu fiz um post no meu Instagram sobre isso. O post é esse aqui, com o título As Maiores Concessionárias de Rodovias do Brasil. Vai lá no @alfainvestidor, dá uma lida no texto que eu escrevi nesse post e, se quiser, deixe uma curtida e compartilha com os amigos. Voltando aqui para a tabela, na quinta coluna temos a participação da empresa em cada concessão. Na maioria, a CCR tem 100%, mas em algumas possui algum sócio que divide essa participação. Na sexta coluna, temos a receita bruta de 2020 para cada concessão e na última coluna, a receita de cada concessão dividida pela receita total da empresa, para poder destacar a importância de cada uma no portfólio atual. Eu sugiro agora para você, pausa o vídeo e dá uma olhada com calma nessa tabela para você poder entender tudo direitinho. Bom, pessoal, nossa primeira aula sobre a CCR finaliza por aqui. E como eu prometi, para você ter acesso a esse PDF, é só você compartilhar no seu story do Instagram alguma dessas 2 postagens sobre a CCR e comentar algo sobre a aula que você está assistindo agora. Não esqueça de marcar a gente para poder compartilhar. Fazendo isso, eu vou enviar diretamente para você o link com esse PDF. Fechado? E antes de finalizar a aula, eu também quero falar sobre o nosso treinamento de Value Investing, do básico ao avançado, onde eu ensino passo a passo para você analisar empresas do ponto de vista fundamentalista. Ou seja, você vai encontrar o valor justo dessas empresas
e tomar melhores decisões de investimentos para comprar ou vender ações. Nesse treinamento, além do curso completo, você ganha acesso ao nosso grupo de investidores, onde eu comento lá melhor as minhas posições e você também pode tirar dúvida com outros investidores. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e, novamente, se fizer sentido para você aprender ainda mais com a gente de forma mais acelerada, é só se juntar ao treinamento de Valo Investing. Pessoal, basicamente é isso. Não quero passar aqui de 20 minutos por aula e nossa ideia é explorar um tema de forma bem objetiva e passar nossa mensagem aqui sem enrolação. Espero que tenha agregado bastante a vocês e tenha esclarecido alguns pontos para quem investe ou pretende investir na CCR. Queria agradecer a presença de todos nessa aula. Valeu e até a próxima!